falar sobre um assunto muito importante, eu considero fundamental para o dentista que quer ter um negócio a médio a longo prazo. O assunto é o que é marketing de relacionamento. Marketing de relacionamento é um tipo de marketing que vai te levar até o cliente certo, vai fidelizar o seu paciente. Sim, esse tem que ser sempre o nosso objetivo. É através do relacionamento que a gente consegue um compromisso, né? É preciso estar sempre se relacionando com o paciente para a gente firmar um compromisso. Eu costumo dizer que é igual um namoro, né? O relacionamento é o namoro e o compromisso é o casamento. E dentro do casamento é preciso manter o relacionamento para se manter casado, né? Não sei quem aqui já é casado ou não, mas relacionamento é fundamental, né? No processo ali dentro do seu consultório de confiança. Então, você se relacionar com o seu paciente para que ele comece a confiar em você, ele só vai fechar um tratamento com você se ele confiar em você. Que você é competente, que você quer cuidar da saúde dele. E aí, vamos falar alguns pontos sobre isso, né? Relacionamento vai além de dar suporte, vai além de ouvir uma queixa, uma reclamação. É mais do que isso, tá? Para você reter, ou seja, ter o paciente lá na sua cadeira, realizando o tratamento com você, né? Fechando, realizando o tratamento todo, satisfeito, né? Gerando valor para ele, é preciso ter relacionamento. A gente sabe que a tecnologia hoje está cada vez mais avançada, não é? A gente está aqui no celular, está todo mundo hoje nas redes sociais e a tecnologia está aí para quem quiser ver. Google, redes sociais, existe uma maior conexão entre as pessoas. Então, conexão através do online é muito rápida. A gente vê a rapidez que uma notícia corre ali o mundo. Então, é preciso a gente entender que os nossos pacientes estão lá também, claro, nós estamos, nossos pacientes estão nas redes sociais, no Google, enfim, e se relacionam de forma muito rápida e muito ampla, né? Uns influenciando outros. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em estar nas redes sociais para atrair pacientes para o consultório, e aí entender que o boca a boca, que funciona muito bem dentro do seu consultório, no offline, né, ali do 1 a 1, quando as pessoas estão nas redes sociais e colocam comentários ali sobre você, elas estão gerando um boca a boca também ali dentro, só que muito mais amplo. Então, olha só que interessante que é. O que eu vou falar aqui? Marketing de relacionamento. O boca a boca é a forma de marketing melhor que existe, porque é alguém que passou por uma experiência positiva com você que está te recomendando. Ok, só que nas redes sociais, esse relacionamento ele é muito mais amplo, né? As pessoas participam de grupos ali, ou dentro da própria rede social que ela mais gosta, ou no Facebook, ou no Instagram, enfim, e ela influencia outras pessoas, os amigos, os parentes, as pessoas que estão ali se relacionando. E com um comentário, isso atinge muitas pessoas, às vezes dezenas de pessoas, centenas de pessoas, e isso pode ser compartilhado. Então, as redes sociais é um meio de você gerar um boca a boca, pode ser positivo, como também pode ser negativo. Então, o relacionamento seu com o seu paciente é sempre importante você pensar qual experiência as pessoas estão tendo com o meu atendimento lá dentro do meu consultório. Por quê? Porque elas vão amplificar isso. Positivamente, podem amplificar, ou negativamente. Tem até uma pesquisa aqui, eu até anotei. A American Express fez uma pesquisa, olha que interessante, lá nos Estados Unidos, dizendo que 46% dos consumidores americanos sempre contam as experiências positivas que tem com uma marca. Então, 46% tem experiência positiva, então compartilha essa experiência positiva.
né, nas redes sociais ali. Só que 60% dos consumidores compartilham experiências ruins. 60%. E ainda pior, contam para 3 vezes mais pessoas a experiência ruim do que contariam se tivessem tido uma experiência positiva. Tá? Ou seja, a gente está falando aqui de relacionamento, então é muito importante a gente entender todos os pontos de contato seu com o seu cliente, né? E trazer uma experiência positiva em todos esses pontos de contato, para ter cada vez mais satisfação das pessoas, né? O relacionamento, um ponto falho, né, que eu vejo muito falho dos dentistas é, depois que acaba o tratamento, acabou o relacionamento. Na hora de fechar o tratamento, existe ali uma comemoração, o dentista fica feliz, ai que bom, entrou o faturamento. Eu falo muito de aumentar o seu faturamento no consultório, mas é preciso entender que o melhor paciente é aquele fidelizado. E ele só vai ser fidelizado se ele mantiver um relacionamento com você, né? Pode ser um relacionamento pós-venda, esse é um tipo de relacionamento. O que é pós-venda, Carla? É depois que termina o tratamento. Terminou o tratamento está todo pago, está realizado. Qual é o contato que você, dentista, tem com essas pessoas depois que acaba o tratamento? Qual é o contato? Como é que se comunica ali? Existe algum contato em relação à satisfação do tratamento? Né? Entender se ele ficou satisfeito com aquele tratamento, que experiência ele teve, numerar ali, dar uma nota para a experiência que teve dentro do seu consultório. Isso já é um diferencial no relacionamento, né? Depois, entrar em contato com essas pessoas, pode ser ali via WhatsApp, pode ser pelas redes sociais. Nas nossas clínicas a gente faz isso muito através das redes sociais. Como assim, Carla? A nossa lista de pacientes está nas redes sociais, a gente consegue se comunicar, né, fazer tráfego, trabalhar direitinho ali com o marketing digital, alcançando, direcionando conteúdos para essas pessoas, para os nossos clientes já, para os nossos pacientes. Então, as pessoas que nos conhecem recebem conteúdos de valor, né, a respeito de vários tipos de tratamentos, de benefícios que a gente pode levar para a vida das pessoas. Isso faz com que elas sempre lembrem de nós, isso faz com que elas queiram retornar e fechar novos tratamentos. Tá? Então, aquela comunicação que o dentista costuma fazer sempre da venda, né? A venda no sentido de trazer o paciente para agendar uma consulta, se o seu relacionamento com os seus pacientes for só para trazer o paciente para o consultório, isso é pobre, isso tem pouco resultado. Por quê? Porque é relacionamento, você precisa estar em contato constantemente com ele, né? Se relacionar. Como é que você está? Feliz aniversário. Por que não mandar uma mensagem, fazer um cartãozinho, um postzinho de feliz aniversário, né? E levar essa mensagem para as pessoas, sem intenção de agendar uma consulta de retorno, sem oferecer nada de tratamento. Isso é agregar valor, isso é gerar valor. E isso é importantíssimo para você fidelizar aquela pessoa, né? E como eu falei aqui, pesquisas mostram que uma experiência positiva traz o boca a boca, né? A gente sabe disso. E uma experiência negativa faz com que as pessoas compartilhem muito mais essa experiência negativa. E é interessante a gente pensar nas redes sociais, não sei se vocês concordam comigo, que sempre que alguém compartilha uma experiência negativa que teve, por exemplo, numa pizzaria. Outro dia eu vi um amigo meu no Facebook, eu uso muito ainda o Facebook, Face e Instagram, né? E um amigo ali do Facebook compartilhando, até é dentista também, que teve uma experiência muito ruim numa pizzaria, muito ruim mesmo. Acho que ele fez um pedido ali pelo telefone e o pedido foi ignorado. Não, a pizza não veio, depois de 1h30
nada da pizza, ele ligou lá, não tinha nem o pedido registrado. E aí o que ele fez? Ele foi lá no Facebook e detonou a pizzaria. Né? E o que é interessante que eu quero dizer aqui, quando é um comentário ruim, uma experiência ruim, existe, aquilo atrai, né? Uma experiência ruim atrai outros comentários de outras pessoas. E tinha muito comentário ali embaixo. Nossa, que coisa! E aí, o que você vai fazer? Puxa, eu também tive. E aí as pessoas falam também, elas como se fossem solidárias àquele problema que a pessoa teve. Né? Então, é muito interessante, e aí é importante você que está nas redes sociais mediar isso. Né? Tá sempre de olho nisso, cuidado com isso. Por quê? Porque redes sociais tem o poder, né? Eu costumo dizer que redes sociais têm poder e tem o perigo. O poder das pessoas disseminarem a experiência positiva. Sim, depoimentos, quem está nas redes sociais e faz vídeos, faz posts e aparecem ali depoimentos de pacientes, depoimentos positivos, isso é como se fosse uma indicação. Né, para o seu serviço, você pode usar aquilo, fazer um print, agradecer, sempre conversar com as pessoas ali, né, tá sempre receptivo, fazer um print daquele conteúdo, daquele comentário, colocar no seu stories, colocar no seu feed do Instagram, aquilo é uma recomendação, tá? Então as pessoas podem ou compartilhar o seu conteúdo e recomendar, ou falar que recomendam mesmo, ou fazer um elogio, tudo isso é uma prova positiva de que o seu atendimento tem valor. Isso tudo é relacionamento, né? Como eu disse, é como um namoro, é preciso estar sempre atento ao relacionamento. E eu tô falando de redes sociais, mas é claro que internamente isso é fundamental. Né? Porque de nada adianta, nada mesmo adianta você saber atrair o paciente por uma divulgação e lá dentro do seu consultório o relacionamento ser fraco. Né? O que é que eu digo o que é que eu quero dizer com relacionamento fraco? É você não ter uma comunicação clara com o seu paciente, é você não estar disposto a ouvir o que ele tem para dizer, resolver os problemas dele. Né, tirar as dúvidas. Então, paciente que sai com dúvida, não pode, de jeito nenhum. Porque a dúvida não traz confiança. Dúvida e confiança, eles estão separados. Né? Então, a dúvida não traz confiança, credibilidade. Então, a empresa, né, o consultório, a clínica, que não tem um bom relacionamento ali com os seus clientes, com os seus pacientes, né, não tem um negócio sólido a médio e longo prazo. E ficar só trazendo novos pacientes, porque é preciso ter esses dois braços. Um braço interno, né, relacionamento interno, atendimento de excelência, uma experiência ótima, né, não só positiva, mas uma experiência ótima do cliente dentro do seu consultório. Esse é um braço, né, que faz fechar o tratamento, que faz fidelizar, e o outro braço que é a divulgação, né, que é trazer novos pacientes. Tá? Então é preciso o equilíbrio, né, desses dois braços para que o seu consultório cresça. Eu falo aqui muito em alcançar R$25 mil de faturamento por cadeira odontológica no seu consultório, todos os meses. Como isso é possível, Carla? Fazendo marketing de relacionamento. Mas é preciso entender esse marketing como um todo. Como eu falei aqui, é dentro e fora do seu consultório. Como dar um atendimento de excelência? Quem é que está em contato com o seu paciente? É a sua equipe? É a sua recepcionista? Então, atenção a ela, né? Dê treinamento a ela. É ela quem está respondendo pelo WhatsApp, pedidos de consulta ou dúvidas de pacientes? Dê atenção a isso, como é que está respondendo? Qual é a velocidade da resposta? Esse é um ponto também. A experiência do cliente. Hoje, as pessoas querem respostas rápidas, elas esperam por isso. O mundo muda, as necessidades dos nossos pacientes vão mudando com o tempo. E é preciso a gente acompanhar isso.
É preciso conhecer quem é o seu paciente, quem é, que benefícios ele quer para a vida dele, quais são os desejos, quais são os problemas na vida dele que levam ele a procurar você, né? Como é que ele consome, o que é que ele prefere, né? Que horários ele prefere ser atendido. Enfim, quando você conhece o seu cliente, entende dos benefícios, das necessidades, você dá atenção para onde deve ser dada atenção. Então, um dos pontos hoje em dia é a velocidade na resposta. Será que você está sendo rápido ao responder ao seu paciente? Quem responde? É a recepcionista? Né? Como responde? Qual a velocidade? Será que ela tira aquela dúvida mesmo? Porque muitas vezes o paciente tem dúvidas, ou dúvidas em relação à forma de pagamento, às vezes já passou por uma consulta ali, dúvidas em relação ao tratamento mesmo. Precisa responder rápido, é experiência do cliente, é relacionamento. É a mesma coisa de um casal de namorados, né? A namorada manda lá um WhatsApp para o namorado, ele visualiza e não responde. Hoje em dia isso dá fim de namoro, né? Não responder rápido. Precisa ser rápido. Carla, mas eu não consigo na hora, eu estou atendendo, ok, mas a sua funcionária, a sua recepcionista, se ela não consegue resolver, ela tem que dar uma posição, um tempo, olha, o doutor está em atendimento no momento, assim que ele terminar, eu já vou tirar essa dúvida com ele e já te respondo. E cumprir a palavra. Tá? Esse aqui é um exemplo, né, que eu estou dando de necessidades que mudam. Isso há 10 anos atrás não era assim. Há 10 anos atrás não tinha agendamento pelo WhatsApp, não tinha. Né? Quem está aqui pode confirmar comigo. Isso veio de um ano para cá. As minhas clínicas recebem agendamento, ali pedidos de consultas por WhatsApp, centenas todos os dias, via WhatsApp. Ou seja, se não tiver uma pessoa eficiente ali respondendo WhatsApp, porque são mensagens que vão chegando de novos pacientes, de pacientes antigos, se a recepcionista não for ágil, ela não consegue responder a todos, não consegue gerar uma experiência positiva ali. E muitas vezes o WhatsApp é o primeiro contato do paciente com você. É o primeiro contato para dentro do seu consultório. Muitas vezes veio de uma publicação nas redes sociais que levou aquele paciente ou aquele potencial paciente, né, possível paciente, para o seu WhatsApp. E aí é que mandou uma mensagem. Quando é que vai ser respondida? Mandar uma mensagem 2 horas depois, 3 horas depois é que vão ver, é que vão responder. Muitas vezes aquela pessoa já procurou um outro consultório. Às vezes vai lá no Google, então procura outro. Tá? Até porque pro paciente, nós dentistas somos todos iguais. Tá? Aqui vai um alerta. Na visão do paciente, na visão do consumidor, as empresas que vendem o mesmo produto, as empresas que realizam o mesmo tipo de serviço, para a grande maioria, para 80% das pessoas, as empresas são iguais. 80% não, mais. Acho que 92%. Eu até dei uma pesquisada sobre isso. O que acontece? Muitos dentistas falam para mim que dão um atendimento diferenciado, humanizado, que tem um diferencial. Não, Carla, eu sou especial, eu sei, os meus pacientes gostam de mim, né? Eles são fidelizados, eu faço algo diferenciado. Eu escuto muito isso, porque eu falo muito sobre posicionamento, sobre diferenciação. E tem uma pesquisa com quase 400 empresas, a conclusão deles é que 80% das empresas, olha só, e isso acontece também com o dentista, 80% das empresas acreditam que dão um atendimento diferenciado para os seus clientes, né, que são vistos como referência, que são vistos como produzindo uma experiência super positiva para os seus clientes. 80% das empresas acreditam nisso, ou seja, quase todas. Porém, a mesma pesquisa falou com os clientes
E chegou à conclusão, a conclusão foi que só 8% dos clientes dessas empresas, essas que 80% acharam que dão uma experiência super positiva para os clientes, só 8% dos clientes viam essas empresas como diferenciadas, como especiais, ou seja, fidelizados, clientes fidelizados, só 8%. Então, quando eu falo diferencial competitivo, de diferenciação, de posicionamento dentro da odontologia, e muitas vezes eu pergunto para os dentistas qual é o seu diferencial, o que é que você faz de diferente para atrair os seus pacientes. Ah, Carla, o meu diferencial é um atendimento humanizado. Muitos falam sobre isso. Só que isso deve ser percebido pelos pacientes. E será que os seus pacientes percebem isso? Alguma vez você perguntou para eles? Fez alguma pesquisa de satisfação? Tentou buscar isso, né? Será que você é visto assim? Imagine se só 8% dos seus pacientes enxergarem você como alguém de valor, como uma referência. São fidelizados, né? Potencialmente pagam mais por um serviço, um tratamento. O que é que faz o cliente pagar mais? Um pouco mais. Porque na visão da maioria das pessoas, em relação à maioria, grande maioria dos dentistas, é que são todos cirurgiões dentistas, todos iguais. Todos sabem fazer o mesmo tipo de tratamento, de atendimento. A gente é que sabe realmente das diferenças, né? De ter uma boa formação, o prejuízo que um dentista ruim pode trazer para a vida da pessoa. A gente sabe muito disso. Para o paciente, na maioria das vezes, isso não é muito relevante, ou pelo menos tem vários ali que ele poderia escolher. Mas o que faz você ser especial? E aqui a gente está falando de relacionamento. Fazer marketing de relacionamento pode tornar você especial. E o relacionamento, como eu falei, em todos os pontos de contato seu e do seu cliente e do seu possível paciente. Então, olha só, muitas vezes a gente acredita, essa pesquisa mostrou que muitas vezes a gente acredita que está fazendo algo diferenciado, que tem muito valor, espera que o paciente valorize o seu consultório, valorize você, o seu atendimento, mas não está sendo visto como alguém de maior valor do que qualquer outro dentista. E aí, muitas vezes fala que é o paciente que não valoriza o dentista. Mas como é que você está comunicando esse valor? Como é que está o seu relacionamento? É relacionamento. O relacionamento tem que ser positivo. E é preciso, nesse momento, entender que quem tiver mais preparado, quem souber mais sobre crescimento dentro da odontologia, que estratégias eu posso usar, como é que eu posso melhorar para ser mais valorizado. A gente está falando aqui de marketing de relacionamento, justamente para ser mais valorizado, para ter mais pacientes fidelizados, para ter mais indicações, para poder cobrar mais. Esse é um outro ponto. Muitos dentistas falam: Carla, como é que eu quero aumentar o meu valor de tabela? Minha tabela vai precisar subir. Agora as EPIs estão caríssimas, não é isso? Não sei se alguém está passando por essa realidade hoje. Eu tô. Máscara, luva, tudo mais caro. A gente precisando de mais equipamentos. E aí, como é que faz? Outro dia numa live uma dentista falou: Carla, eu vou subir o valor da minha tabela. Não tem como. Eu preciso repassar isso para os pacientes. Ok, se você fizer isso, para ele pagar mais para você, dependendo de quanto for esse aumento, ele precisa enxergar que você tem mais valor. E aí é preciso você saber comunicar isso. Então, relacionamento tem tudo a ver com comunicação. Que tipo de comunicação você tem com seus clientes, com seus pacientes? Como é a sua comunicação dentro do consultório? Como é a sua comunicação na sua recepção? No ambiente, tudo comunica, né? Eu ensino muito sobre tudo isso. Como é que o ambiente comunica? Como é que a sua recepcionista comunica? Como que o dentista que atende no seu consultório ou na sua clínica
se comunica com os pacientes na hora de uma primeira consulta e durante todo o tratamento. E ao final, numa última consulta, também muito importante. E depois, né? E depois do pós-tratamento. Como é que é isso? Como é que você... Ah, Carla, sou eu sou sozinho no meu consultório, sou eu que atendo lá. Como é que você está se comunicando? Tá? E aqui eu vou dar 6 práticas importantes para fazer um marketing de relacionamento. Então, se você quiser anotar aí, anota aí. O meu relacionamento com o meu paciente é importante para mim, né? É importante para você, tem que ser importante para você e é importantíssimo para fidelizar o seu paciente, tá? Então, eu vou dar aqui as 6 práticas importantíssimas aqui para você fazer um marketing de relacionamento. Vamos lá, anota lá. Primeiro, você precisa ter foco nas necessidades dos pacientes. Entender quem é o seu cliente, o seu paciente, aquela pessoa que entra, quem você quer atender no seu consultório e quais são as necessidades dela. Porque quando você oferece aquilo que ela precisa e fala sobre isso com ela, ou seja, se comunica da maneira certa com ela, você tem muito mais a atenção dela, ela percebe que você se importa com ela. Ou seja, é relacionamento. Aí você começa a se relacionar. Como eu falei, relacionamento é que gera confiança, um relacionamento positivo, né? Porque tem um relacionamento positivo, tem um relacionamento negativo. Um relacionamento positivo, né, traz as pessoas a confiarem em você, a fecharem um tratamento com você. Durante todo o tratamento, esse relacionamento precisa ser aquecido, né? Sempre positivo, todas as experiências, todas as vezes que o paciente for no seu consultório, ele precisa ter uma experiência positiva ali dentro, né? Para não se quebrar a confiança e aí você fideliza essa pessoa, tá? Então, primeiro, foque nas necessidades dos pacientes, ok? Segundo, são 6 práticas aqui. Segunda prática, tire todas as suas dúvidas antes de fechar o tratamento. Então, na hora de fechar, o paciente está ali na sua cadeira, não... Tire todas as dúvidas antes de passar valor. Durante a consulta, a última coisa que você vai falar com o paciente é quanto vai custar aquele tratamento, qual é o valor, o custo financeiro para ele. Aqui, ó, a Ana Lisa, eu fecho o tratamento. A Lê, Mercedes, eu. Sim, a grande maioria, né? Essa eu costumo dizer que é uma habilidade fundamental para o dentista aprender. Precisa aprender sobre isso. Na minha opinião, na minha experiência, né, eu cresci porque eu aprendi cedo a fazer isso. Antes de aprender a trazer mais pacientes, a captar pacientes para o meu consultório, para as minhas clínicas, eu tinha a habilidade em fechar tratamentos muito eficiente. Né? Criei um roteiro da consulta que vende. É um roteiro com 8 princípios que o dentista precisa colocar, precisa falar ali durante uma consulta para fechar mais tratamento, para valorizar aquela consulta. Tá? E aí o último princípio, é o último, ali está em último lugar, é o valor. Então então você fez toda a consulta, estruturou para a sua área, fez ali um roteiro de consulta, por exemplo, para endodontia, e aí você está conversando, você está falando, está ouvindo, o paciente tem um momento de falar, um momento de ouvir, tirando todas as suas dúvidas. Ficou alguma dúvida? Você entendeu exatamente por que isso, por que não daquela forma, por que é que isso que você quer fazer não é possível, ou enfim, tirou todas as dúvidas, aí vai para o valor, tá? Mas quando você tira as dúvidas, você está dizendo para ele, olha, você pode falar que eu tô te ouvindo, né? A mesma coisa lá no balcão da sua secretária, da sua recepcionista, ela precisa estar aberta a tirar todas as dúvidas. Tem paciente que sai do nosso consultório, não sei se isso acontece com vocês ou não, sai ainda com dúvida. Você pergunta se ficou alguma dúvida, você esclarece tudo,
Mesmo assim, pode ser uma informação muito nova para ele, né? Muito diferente. E ele vai até o balcão ali e ainda pergunta alguma coisa para sua recepcionista. Não sei se vocês passam por isso também. Isso às vezes acontece, né? E ela precisa estar disponível para tirar todas as dúvidas. Se ela souber tirar a dúvida, ela tira. Senão ela chama lá o dentista de novo, ou o paciente entra outra vez na sala. Não pode sair com dúvida nenhuma. Na dúvida, a pessoa não fecha o tratamento com você, né? Então, ficou dúvida, não tem tratamento fechado, tá? É preciso aprender, isso é aprendido, tá? Isso não é difícil. E é tão gostoso quando a gente aprende isso e aplica e vê o resultado que tem. E você pode daí cobrar mais, sim, porque você está fazendo uma consulta mais elaborada. Isso é muito importante. Eu considero de coração que é a primeira habilidade. Isso, gente, é venda. Aprender a vender. É claro, de forma ética, né? A gente está falando aqui em oferecer aquilo que o paciente precisa. Aquilo que a gente sabe que vai ser bom para a vida dele. Mas que muitas vezes nem ele sabe, né, dos benefícios que vai ter com aquele tratamento que você está oferecendo. Por isso é importante você se comunicar muito bem, se conectar numa consulta com ele, né, olhar sempre nos olhos, entender, perceber se ele está entendendo ou não, né, você perceber se é um assunto um pouco mais complexo ou não. Por exemplo, eu sou ortodontista. Se eu falar sobre cirurgia ortognática com o paciente, dependendo de como eu fale isso, e se ele nunca ouviu falar disso na vida, pode ser que ele tenha muitas dúvidas, que ele não entenda a primeira vez que eu fale sobre isso, né? Que ele saia ali, que pergunte alguma coisa para a recepcionista, pode acontecer, né? Ou seja, é preciso ter um dos princípios no roteiro de consulta que eu ensino, é a clareza. É a simplicidade nas palavras. Que palavras você vai escolher? Porque muitas vezes ele tem vergonha mesmo de perguntar, né? Ele considera você uma autoridade naquele assunto e, enfim, escuta e fala, nossa, eu acho que eu ainda não entendi, mas se eu perguntar, se eu disser que eu não entendi, talvez eu esteja dizendo, mostrando aí a minha ignorância, né? E muitas vezes não pergunta mesmo. Por isso é importante estar sempre aberto para tirar as dúvidas. Aí o número 3, né? A terceira prática importante, esteja disponível, né? Esteja disponível. Como eu falei aqui, uma das necessidades das pessoas hoje, os tempos mudaram, é a rapidez na comunicação. Então esteja disponível a responder aos seus pacientes pelo WhatsApp, pelo telefone, né? Muitos, pelo menos nas minhas clínicas, telefonam ainda, ligam lá. E se o telefone fica tocando, ninguém atende, a impressão que dá, muitas vezes está todo mundo ocupado, outras linhas, a recepcionista está ali recebendo um pagamento ou está agendando um paciente que está no balcão e não atendeu aquele telefonema, mas a percepção, a experiência que aquela pessoa que está tentando se comunicar lá no seu consultório tem é de, nossa, não me atende, aqui não tem atendimento, vou para o outro. Vou procurar um outro lugar, tá? Então, quando você é visto como referência, como uma autoridade, quando você tem um posicionamento forte ali na sua área, ou seja, você é conhecido como a dentista que faz estética, a melhor dentista da cidade que faz estética, né? Pode ser que um paciente tente ligar no seu consultório, não consiga o contato e tente mais tarde. Insista, porque quer ir lá com você. Então é isso que eu falo de marketing de relacionamento. Essa que é a beleza. Quando você encontra a comunicação certa e entende como realizar o marketing de relacionamento, você se torna uma referência para aquelas pessoas. Quando você é visto como referência, que é o que acontece aqui com as minhas clínicas, aí as pessoas querem procurar você. E aí estão dispostas a pagar um pouco mais também, né? Porque entendem, porque a nossa comunicação traz esse sentimento, essa confiança,
tá? Então, estar disponível é muito importante. Se você tem um site, se você recebe alguma dúvida, alguma pergunta pelo Messenger, pelo direct, ali no Stories, numa caixinha de perguntas que você abriu, no WhatsApp, em qualquer canal ali de relacionamento com o seu paciente ou potencial paciente, é preciso que você responda rápido, estar disponível por e-mail, por qualquer canal. E hoje em dia, né, com a internet aí, as redes sociais e tudo mais, muitas vezes o que acontece com as nossas clínicas é que a gente recebe perguntas e o pessoal querendo agendar por vários canais. Apesar da gente tentar direcionar tudo para um canal só, para o WhatsApp, mas mesmo assim tem pessoas que ali no direct, ali no Messenger, enfim, nos comentários ali dos posts, dos vídeos nossos, né? Então é preciso que você esteja disponível para responder a essas pessoas. O que eu quero aqui é colaborar com os dentistas para que cresçam dentro da nossa profissão. Carla, é possível? Nossa, eu estou com o consultório fechado, eu não sei o que vai ser. Nós sempre vamos ser dentistas, né? Quem está atendendo ou quem não está e sabe que vai reabrir o consultório e vive disso e precisa voltar, se tiver mais preparado nesse momento, vai ter uma retomada muito melhor, né? E até com mais segurança. Aprender a fechar tratamentos, muito importante, aprender a se relacionar com os pacientes, importantíssimos, e isso tem tudo a ver com uma divulgação eficiente para trazer novos pacientes. Quem é que não precisa sempre de novos pacientes? Pacientes certos, os pacientes que não vêm por preço, né? Dependendo da sua comunicação nas redes sociais, você só atrai pessoas que perguntam o valor de tratamento. Não sei se isso acontece aí com vocês, né? Quem está nas redes sociais, eu escuto muito, Carla, só pergunta sobre preço. Então fiz lá um post sobre clareamento e aí só querem saber preço, né? Porque você não está se comunicando da maneira certa, a sua comunicação que está falha. Então vamos lá, das 6 práticas, vamos ver a número 4. Mostre que você está disposto a ajudar, né? Isso é relacionamento. Mostre que você quer ajudar. A sua recepcionista, você precisa demonstrar isso na sua comunicação nas redes sociais. Como eu ensino uma comunicação no sentido educativo nas redes sociais, isso é muito poderoso, você ali, quando educa as pessoas, você está ajudando. Então, mostre que você está disposto a ajudar. Tá? E por reciprocidade, as pessoas vão confiar em você, vão escolher você para fazer o tratamento. Tá? Então, isso é muito importante para um relacionamento, um marketing de relacionamento eficiente. Mostre que você está disposto a ajudar na sua consulta também. Todas as consultas de retorno do seu paciente. Pergunte se ainda tem alguma dúvida. Isso mostra que você está disposto a ajudar a solucionar qualquer dúvida. Tá? Isso é diferente, é uma comunicação diferenciada. Por incrível que pareça, muitas vezes os dentistas acham que fazem isso, mas não fazem da maneira eficiente mesmo. Então vamos lá, o número 5. Mantenha contato com o paciente sem interesse em agendar consulta. Então, o relacionamento não pode ter sempre o interesse da venda. Tá? Então, o relacionamento precisa ser sem esse objetivo, né? Na maioria das vezes, por exemplo, mandar uma comunicação de feliz aniversário para o seu cliente, fazer um postzinho ali, um cartãozinho, virtualmente mesmo, manda lá no WhatsApp ou por e-mail, manda um conteúdo para ele, né? Tá ali no intervalo dos 6 meses, você recomendou para o paciente voltar depois de 6 meses, e nesses 6 meses, que tipo de relacionamento você está tendo com o seu cliente, com o seu paciente? Tem um relacionamento via WhatsApp? Não. Telefona de vez em quando? Telefonar no aniversário, poderosíssimo. Mas hoje ninguém telefona mais, é só mensagem. Né? Mas imagine se você fizesse uma ligação rápida, né? Você ou até a sua funcionária, se ela falar bem, né? Você criar um roteirinho para ela falar.
Relacionamento, relacionamento. E nem sempre pode ter, nem sempre deve ter o objetivo de agendar consulta. E o que o dentista faz? Sempre telefona quando já está na hora de retornar. Fica 6 meses, 1 ano sem falar com aquela pessoa. E aí quando liga, não quer marcar uma consulta, já está na hora de voltar. Não mandou um feliz aniversário, um feliz Natal, nada disso. Então você pode manter esse relacionamento com o seu paciente via e-mail, via WhatsApp ou via redes sociais, como eu já falei aqui. É você direcionar, saber trabalhar com o marketing digital e aí você usar o marketing digital para fidelizar os seus pacientes. Isso é muito legal. E mandar ali para eles, através das redes sociais, conteúdos de valor, educando, conteúdos educativos. E aí o número 6, não desapareça depois do tratamento, do tratamento terminado, não desapareça. Procure saber se ficou satisfeito. Então eu recomendo sempre que vocês terminarem um tratamento no seu consultório, que mandem uma pesquisa de satisfação, que saibam, entendam se o paciente gostou, se não gostou. Faça uma pesquisinha ou mandar pelo WhatsApp, através do Google Forms, ou deixar ali em cima do balcão, até no papel. Isso é relacionamento, é você dizer para ele assim, é como se você dissesse, olha, eu tô interessado na sua opinião, quero saber como é que eu posso melhorar. Você responde aqui para mim? E você escrever isso na pesquisa, porque eu quero melhorar. Como é que foi o atendimento da recepcionista, do dentista? Foi fácil chegar no consultório? Você indicaria o nosso atendimento para algum amigo, para algum parente? E não ficar nisso, porque isso precisa ser logo no pós-término de tratamento. E aí depois de algumas semanas, por exemplo, ter uma regularidade nisso, uma vez por mês, enfim. Aí você precisa ver como é possível fazer isso no seu consultório, você mandar algumas comunicações para a pessoa, conteúdos de valor, informações interessantes para aquele público, entendendo quem é ela. Não adianta, se você faz odontopediatria e faz, por exemplo, reabilitação oral, o paciente de reabilitação oral, você mandar um conteúdo de odontopediatria, não faz sentido, a não ser que tenha filhos pequenos. Então é preciso entender, por isso que é tão importante entender quem é o seu paciente, senão nem isso funciona, Como faz esse controle de data de aniversário? São muitos pacientes, você precisa ter um software de gestão. Se você tiver um software de gestão, hoje em dia tem muitos no mercado, isso é fundamental para quem quer crescer, porque isso traz organização para o seu consultório, isso traz dados, informações de maneira assim, rápida, num estalar de dedo você tem uma lista dos aniversariantes do mês. Ter um software de gestão é muito importante, não sei se você tem, diga para mim se você tem, e tem que saber usar, tem que saber entender todos os recursos dentro do software. Procure saber se ficou satisfeito, pesquisa de satisfação, ou seja, entre em contato com esses pacientes até esse retorno. As 6 práticas para fazer um marketing de relacionamento. Primeiro, foque nas necessidades dos seus pacientes. Segundo, tire todas as suas dúvidas antes de fechar o tratamento. Terceiro, esteja disponível sempre para responder. Quarto, mostre que você está disposto a ajudar você e a sua equipe. Quando eu falo você, é você e a sua equipe, é o seu consultório, a sua empresa, o seu negócio, 5, mantenha contato com o paciente sem interesse em agendar consulta, sem interesse em vender. Por exemplo, aniversário, entre em contato no aniversário, mande informações importantes para ele. E a 6ª prática é: não desapareça depois do tratamento terminado. Procure saber se ficou satisfeito, mantenha contato com ele até o retorno. Então essas são as 6 práticas para você fazer um marketing de relacionamento eficiente no seu consultório. E eu digo, são 2 braços, o braço interno e o braço externo da divulgação, não é só divulgação,
né? Como eu ensino o caminho para o dentista se tornar uma referência dentro da odontologia, se posicionar, e a consequência disso é um aumento de faturamento, é alcançar o 25 em 1, é muito importante que esse dentista aprenda muito bem e saiba aplicar esses dois braços do relacionamento, da comunicação, né, da organização do consultório. Tudo isso comunica, né? Um consultório bagunçado, informações bagunçadas, que uma recepcionista demora para ter uma determinada informação que o paciente quer, isso já comunica algo negativo, tá? Então é preciso aprender a usar bem, equilibrar bem esses dois braços do relacionamento, interno e externo. Como eu tenho um volume muito grande, né, quando eu vou mandar pelo WhatsApp alguma comunicação assim de relacionamento, ou mandar alguma comunicação de vez em quando faço campanhas dentro das clínicas, né, e privilegio aqueles pacientes, eu uso lista de transmissão, tá? Mas como eu falei aqui, a minha preferência é usar as redes sociais. Um beijo, tchau, tchau!